O Brasil não pode mais esperar e a Jovem Pan começa a defender de novo uma agenda de ações que ajude o país a crescer. E agora, com o fim do recesso parlamentar no horizonte, o governo federal volta a priorizar a agenda de privatizações. Para falar mais sobre essa perspectiva, gentilmente nos atende o secretário especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia, Diogo Macorde. Como vai, secretário? Mais uma vez, bem-vindo aqui à Jovem Pan. Como vai? Obrigado, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan, um prazer estar aqui com vocês. Secretário, o próprio ministro Paulo Guedes, ontem mesmo, na fala dele no evento de um banco, mais uma vez reiterou que a questão das reformas depende, obviamente, da política. Tem a ver com o clima político no Congresso Nacional, o Congresso que agora escolhe os novos presidentes da Câmara e do Senado. Eu pergunto, quais são as condições políticas? O senhor, obviamente, na esperança de que essas reformas saiam do papel e para que isso ajude finalmente a economia do Brasil a decolar, apesar da pandemia. Essa é uma excelente pergunta. Eu acho que a questão é que esse é o ano do investimento. A gente não tem muito o que discutir a partir de agora. Saindo realmente desse cenário da Covid, a gente precisa de emprego, a gente precisa de renda, e o cenário de investimentos que, por consequência, depende das reformas, ele é fundamental. Então, nessa agenda de privatizações, que faz parte desse nosso programa amplo de reformas, a gente consegue garantir todos os investimentos que o Brasil precisa realmente para a retomada econômica, né? Se eu puder colocar um exemplo só, no ano passado a gente conseguiu aprovar o novo marco do saneamento básico, né? Esse foi realmente uma grande entrega e representa uma grande transformação, não só para a saúde pública brasileira, como para o meio ambiente e para a economia, com uma geração de 700 mil empregos ao longo dos próximos 14 anos. Então, esse é o tipo de reforma onde todos ganham, que a gente precisa trabalhar ao longo desse ano, e eu tenho certeza absoluta que o Congresso Nacional vai ser um grande parceiro. Secretário, agora girando os nossos comentaristas, Brasília, José Maria Trindade. Zé Maria. Secretário, o Supremo Tribunal Federal deu um grande golpe no sentido de travamento, né, na privatização, ao exigir que a privatização, ou seja, o desinvestimento sim, venda de parte, mas a privatização tem que passar pelo Congresso Nacional. Eu acho que isso inviabiliza boa parte do projeto de privatização, né? Olha, Zé Maria, na verdade a gente tem algumas empresas específicas cuja privatização precisa da autorização do Congresso. É o caso da Eletrobras, que a gente justamente discute agora. Existe um projeto de lei que foi encaminhado por nós em 2019 e que até hoje espera por um relator e por um presidente da comissão. Então, nesse caso, de fato, há obrigação de aprovação do Congresso. Para várias outras empresas, na verdade, existe uma lei genérica, uma lei ampla, que é a lei do PND, onde a gente pode, por meio desta lei, qualificar essas empresas e iniciar os estudos para o programa de desestatização. É interessante dizer aqui o seguinte, cada estudo desse não se faz da noite para o dia, justamente porque nós falamos de um patrimônio público que precisa ser avaliado da melhor maneira possível. Esses estudos demoram alguma coisa entre 1 ano e meio e 2 anos, entre a decisão de se iniciá-los e a efetiva publicação do edital. Então, quando nós chegamos, em 1º de janeiro de 2019, não havia nenhuma empresa qualificada no PND, nenhuma empresa em estudo. Para não dizer que não havia nenhuma, havia uma empresa que estava lá dentro abandonada, esquecida desde o ano 2000, que era o Ceasa Minas. Então, nós tivemos que incluir todas as empresas no PND, iniciar os estudos pelo BNDES e agora, finalmente, esses estudos começam a ficar prontos. Então, chegou o momento da colheita. Então, sim, existe uma restrição com relação às grandes empresas que precisam de autorização legislativa, mas para várias outras nós podemos seguir o programa internamente. E, secretário, qual a expectativa agora, como o senhor vê as mudanças nos comandos das presidências da Câmara e do Senado prestes a acontecer? Por exemplo, na Câmara, o senhor vê muita diferença de comportamento possível, de conduta entre um e outro dos principais possíveis candidatos, Baleia Rossi e Arthur Lira? Olha, sinceramente, eu tenho visto declarações bastante positivas com relação à defesa do programa de privatização. Me parece que já não é mais uma escolha.
A gente não pode esquecer que o programa de privatização era uma das grandes bandeiras da campanha de 2018. Então, essa não é uma agenda do presidente Bolsonaro, uma agenda do ministro Guedes apenas. Essa é uma agenda de 57 milhões de brasileiros que escolheram essa pauta como prioritária. Então, não há opção, a gente precisa avançar, no mínimo, com as discussões. O que aconteceu nos últimos anos, infelizmente, foi o bloqueio da discussão. Proibiram o debate. E a partir do momento que você pauta um tema e, de fato, permite que o Congresso debata aquele determinado assunto, a sociedade também participa e eu tenho certeza que o bom resultado vai chegar. Agora, a sua pergunta, Leandro Narlock. Oi, secretário. O seu antecessor, o empresário Salim Matar, ele deixou o governo reclamando também da falta de apoio do Legislativo às privatizações, mas não só do Legislativo, também do governo federal, do Executivo. Ele disse que poucas pessoas do Executivo defendem as privatizações. Por esse clima não favorável, eu resolvi abandonar o governo. O senhor concorda? Falta também uma vontade política do Executivo. A gente viu, por exemplo, agora aqui em São Paulo, o presidente Bolsonaro criticando a privatização do Complexo Ibirapuera ou mesmo da CEAGESP. O que o senhor faria de diferente do Salim Matar? O que o senhor vai fazer de diferente do Salim Matar? Olha, existe sim, até hoje, um preconceito, e não é do governo, é de parte da sociedade, enfim, com relação ao programa de privatização. Como a gente combate isso? Com informação. Então, quando a gente olha casos como o da Vale, que antes de ser privatizada tinha 15 mil funcionários e hoje tem 70 mil funcionários. Quando a gente enxerga o real efeito para a economia de um veículo do porte de uma Vale ou do porte de uma Eletrobras sendo realmente colocado sob gestão privada, todos os argumentos eles ficam menorizados. Então, a gente não tem a menor dúvida que o programa de privatização, em um ano da retomada econômica, em um ano onde o investimento é tão importante, ele vai ser fundamental. Então, contra fatos não há argumentos. O que a gente coloca são os fatos, onde, de fato, veículos desse porte oferecidos ao setor privado conseguem imediatamente aumentar a injeção de capital e a injeção de investimentos na economia. Quando a gente pensa que a Eletrobras, o balanço de 2020 não está fechado, então em 2019 ela investiu alguma coisa em torno de 3 bilhões e meio de reais. E o cenário que nós percebemos, caso ela seja privatizada, pode elevar isso a mais de 12 bilhões de reais, a gente consegue enxergar o efeito para a economia que isso tem. Não é justo com os nossos filhos privá-los de um volume de investimento desse porte. A gente precisa de investimento, o Brasil tem tudo a ser feito, o nosso estoque de infraestrutura é baixíssimo, um dos menores do mundo. Um país desenvolvido tem alguma coisa em torno de 70% do PIB em estoque de infraestrutura. O Brasil tem cerca de metade disso. A nossa taxa de investimento é cerca de 1/3 da taxa de outros países em desenvolvimento, com os quais nós concorremos no cenário internacional. Então, nós não podemos ficar para trás. O modelo estatal fracassou. O que a gente precisa fazer agora é efetivamente oferecer ao mercado um veículo de investimento para que a gente possa gerar emprego e renda. Então, de novo, como a gente combate as opiniões? Porque você tem dois tipos, você tem a ideológica. O que é ideológico a gente dificilmente vai conseguir combater. Agora, aqueles que de fato acreditam que talvez não seja a melhor opção, a gente combate com informação. Claro. Secretário, essa seria também uma forma de driblar essa situação difícil das contas públicas no país, mas até que ponto a iniciativa privada está disposta a assumir as empresas públicas e passar isso para a iniciativa privada? De que forma que é possível convencer o setor privado, já que vivemos esse momento difícil da pandemia, né? O mercado internacional hoje, Thiago, ele está extremamente líquido. Então, dinheiro não falta. A gente tem uma taxa de juros, ou seja, a taxa livre de risco, ela é muito baixa. Então, o investidor que precisa capturar algum ganho real sobre o seu capital, ele vai precisar correr um pouco mais de risco. O que diferencia o Brasil de outros países com os quais nós concorremos por esse recurso? É a oportunidade de projetos que respondem a gargalos históricos. Então, enquanto talvez alguns países que estejam mais na frente do que o Brasil em termos de estoque de infraestrutura, oferece projetos que talvez dependam um pouco mais da demanda
demanda futura, porque a demanda presente já foi atendida, o Brasil ele tem uma realidade diferente. Na verdade, nós estamos hoje oferecendo projetos, como é o caso do saneamento que eu comentei, que ele tenta entregar para a sociedade um gap histórico de investimento. Então, independente do futuro, aqui a gente fala do atendimento de cerca de 50% da população que até hoje não tem saneamento básico na sua casa. Então, isso independe da pandemia. Com ou sem pandemia, o nosso mercado é gigantesco. Tem um lado muito ruim de nós sermos o lanterninha, porque, afinal de contas, nós somos o lanterninha, mas tem um lado muito bom, que são as oportunidades. O Brasil hoje tem oportunidades infinitas que nenhum outro país do mundo consegue oferecer. Então, parafraseando o Roberto Campos, que dizia que o Brasil não perde a oportunidade de perder uma oportunidade, a gente não vai perder a oportunidade dessa vez. 2021 é o ano da virada, é o ano dos investimentos. Conversamos aqui na Jovem Pan com o secretário especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia, Diogo Macorde. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza e até a próxima. Obrigado, Thiago. Bom dia. Agora